Mais um episódio do Insight. Não deixe de conferir, né, os outros episódios que a gente está fazendo aqui, falando. Siga as redes sociais, estamos mostrando todos os bastidores, tudo que está acontecendo, né, nesse mês aí de muita informação, de muita troca. E hoje, meus convidados, né, são mais que especiais também, todos são, na verdade, e é um prazer ter eles aqui. Minha primeira convidada é Joyce Beth, né? Ela que é arquiteta, urbanista, especialista e pesquisadora independente de direito à cidade, relações raciais e de gênero, psicanalista em formação, escritora, autora do terceiro livro de coleção Feminismo, Plurais e Empoderamento, é assessora parlamentar do vereador Eduardo Suplicy, atualmente é colunista, né, da revista Elle, participa da coleção de ensaios sobre a pandemia, da editora Todavia, com o tema de violência de gênero. Eu tenho que ler a bio desses convidados, porque são bios incríveis, chiquérrimas. Inclusive, é bom até falar que todas as informações dos convidados vão estar na descrição do vídeo, tá? Assim que acabar, vai estar na descrição do vídeo, para vocês entenderem e conhecerem mais desses convidados. Minha outra convidada é ela, Josi Brasil. Ela que é artista de dança, empresária, comunicóloga, a primeira rainha com deficiência do Carnaval de Salvador. Olha que luxo! E pesquisadora atuante na área de acessibilidade, né? Idealizadora e inquieta do projeto Roda Comigo, que é um projeto incrível. Inclusive, eu conheci Josi através desse projeto, né? E de tudo que ela vem trazendo pelas redes sociais. E ele, né? Arley, como é? Samar. Ele é arquiteto urbanista com especialização em arquitetura e iluminação na IPOG, fundador do Estúdio Arandela. Ele veio até com crachá para representar aqui a galera do estúdio, né, que não é só ele que faz o estúdio, né, ele vai falar um pouco sobre isso também. Que mais? Do Estúdio Arandela, um escritório de arquitetura que tem atuação em projetos B2C e B2B, de criatividade, né, cofundador do Meu Canto, que é um projeto socioambiental, com foco em desenvolvimento territorial de base sustentável, com atuação nacional. Então, com esses convidados aqui, né, com essa bagagem que eu tive até que parar para ler, que a gente vai dar início a esse episódio e vocês vão conferir aí na vinheta. Representatividade é a expressão dos interesses de um grupo, seja um partido, uma classe, um movimento, uma nação, na figura do representante. Quem te representa? E você representa quem? Joaquim Pinto de Oliveira Tebas é representatividade. O primeiro arquiteto negro no Brasil, nasceu em São Paulo em 1721, no Brasil colonial que o escravizava. Conquistou a alforria através do grande trabalho com arquitetura. Contribuiu fortemente na ornamentação de igrejas, como o Mosteiro de São Bento em Salvador e a antiga Catedral da Sé na capital paulista. Canela Grande é representatividade. Mulher, travesti, arquiteta, é argentina, acredita que as cidades precisam se transformar. Para propor alteração no espaço urbano, utilizam como metáfora as próprias mudanças por que passou. Assim inventou seu próprio traçado arquitetônico. Tebas e Grande nos representam e nos ensinam que desistir não é uma opção. E você, já pensou até onde sua história pode te levar e levar o outro? Tudo começa com ideia, um sonho, um insight e uma atitude. E que fique bem claro que hoje a gente não veio bater o salto, a gente não veio bater o sapato, né, como rolou aí, dizendo que o arquiteto, o design de interiores vai para a obra para fazer isso, que a gente seja respeitado, porque não é uma profissão, assim como qualquer outra, que também merece respeito, né? E vou perguntar primeiro para a Joyce, que ela é arquiteta e urbanista, né? Eu queria saber, Joyce, você como uma referência, inspiração, né, de mulher, negra, arquiteta, com essa bagagem incrível que eu citei aqui, como foi esse processo, né, de você chegar até aqui com toda essa bagagem? Olá, pessoal, um grande prazer estar aqui conversando com vocês, esses convidados maravilhosos. Agradeço muito o convite para estar aqui. É sempre uma honra para mim poder sair das redes e dialogar em outras instâncias, né? Tem um ditado, né, em Iorubá, que o pessoal do axé, o povo do axé usa muito, que eu gosto bastante, que diz o seguinte, que o ori vencedor vencerá, né?
Então, eu entendo esse ditado como um alerta, não um alerta nem um aviso, assim, mas uma constatação da vida de que você segue os caminhos que estão, sei lá, pré-determinados, que é que o seu ori determina, né? Que ori, o seu destino, ou como outras pessoas queiram chamar e tudo mais. Então, eu fui trilhando caminhos de acordo com as escolhas que eu fui fazendo, de acordo com as renúncias também que eu fui fazendo, né? Porque tem muita coisa que chega às vezes para a gente que se você estiver muito conectado com a questão da visibilidade, né, do mainstream, dessas coisas todas, você acaba se desvirtuando daquilo que você pode fazer e abraçando coisas que não são para você, e com o tempo isso tem o seu ônus. Então, eu acho que as coisas foram acontecendo de acordo com as minhas escolhas. Eu sempre tive uma personalidade muito bem marcada, assim, então as pessoas sabem exatamente o que eu posso fazer, o que eu não posso, sabem as minhas habilidades, as minhas possibilidades, né? E eu acho que isso que foi me empurrando para esses caminhos, né? Como da escrita, por exemplo, que é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu sempre escrevi, eu não consigo lembrar. Ontem eu estava fazendo uma faxina aqui em casa, procurando os livros que eu precisava muito, né, para alguns trabalhos que eu estou fazendo e tal, e eu achei um monte de bloco de anotação muito antigo, lotado de coisa. Então, quer dizer, eu sempre estive escrevendo alguma coisa, sempre estive pesquisando, estudando coisas. Eu escolhi ser arquiteta principalmente pensando na questão do urbanismo, porque eu sempre gostei de cidades, sempre tive uma atenção especial e uma curiosidade sobre como se constrói os espaços da cidade. E aí tinha referência de Lúcio Costa, enfim, Rosa Clias, o Paulo Mendes da Rocha, que morreu nesse fim de semana, e pessoas desse tipo. Então, eu acho que é basicamente isso, né? O que me levou para esses caminhos foram algumas habilidades que eu fui percebendo ao longo da minha vida e que eu fui apostando nessas habilidades, e aí as portas vão se abrindo e você vai seguindo com responsabilidade de não estar abraçando nada que não seja uma possibilidade, né, que tem a ver com as habilidades que você se percebe dotado dela, né? Sim, com certeza. E eu acredito que a gente tem que sempre se afirmar, né? Tipo assim, quem a gente é, o que é que a gente quer, onde a gente quer chegar. E eu acredito que é exatamente isso. E aí eu já emendo nessa pergunta, o que é que você faz para ser valorizada profissionalmente, né? Você aí com todo esse portfólio que você tem aí, como é que você vê isso da questão da valorização profissional? Principalmente na arquitetura, né, que é o nosso foco aqui, e a gente sabe que muitas das vezes, né, o profissional de arquitetura não é tão valorizado assim. Olha, é bem complexa essa questão, né? Porque quando a gente fala assim, o que você faz para ser valorizado? Eu não busco assim, eu não busco a valorização externa. Eu sou uma pessoa muito conectada com os meus propósitos, e os meus propósitos são a minha régua principal, assim, de vida, né? Eu penso que respeito você não conquista, você impõe, né? Mesmo num contexto de opressões, mesmo num contexto que deixa a gente em desvantagem, como é o caso da estrutura racista, da estrutura machista, da estrutura de hierarquia de classes, né? A gente tem eu sou uma mulher negra, pobre, então eu tenho uma questão com essas coisas que estão aí, que são históricas e que é necessário que elas sejam resolvidas, e eu brigo muito para que elas sejam. Mas, por outro lado, justamente por esse contexto, que eu não espero muita aceitação nem a valorização externa, né? Eu acho que quando você está conectado com algum propósito maior, você se empenha, e aí você sabe que você está fazendo uma coisa bacana, você sabe que você está fazendo uma coisa legal, independente das pessoas te falarem ou não, né? Tem um cineasta que eu amo de paixão, de uma vida inteira, que é o Glauber Rocha. Então, no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, tem a frase do personagem do Otton Bassos, né, que ele fala: mais fortes são os poderes, mais fortes são os poderes do povo, né? E eu penso que o mundo é enorme e é para além da hegemonia, né? Para além da hegemonia, para além das hierarquias que o homem cria na sociedade, o homem branco, macho alfa, eurocêntrico e tudo mais.
Então, muitas vezes você não tem o reconhecimento dessa turma que está lá no topo, né? Nem vai ter, porque essa turma não vai reconhecer alguém que pode fragilizá-los de alguma forma. Então, para mim, o reconhecimento das pessoas simples, das pessoas que caminham comigo, dos meus filhos, das pessoas com quem eu interajo nas redes sociais, isso é uma coisa que realmente me impacta e que eu gosto bastante, né? Então, eu busco ser honesta nos meus propósitos, porque eu sei que você acaba tendo um retorno, não daqueles espaços sociais que estão programados para te virar as costas, mas das pessoas. E eu acho que esses reconhecimentos são muito maiores do que qualquer outra coisa. Você pode passar uma vida inteira sem receber nenhum tipo de prêmio físico, né? De que coisas que saem na mídia, que tem uma grande visibilidade, tal, não sei o quê. Mas para mim é um prêmio gigante eu receber de repente uma mensagem no meu direct, um e-mail me pedindo um conselho ou dizendo que a minha imagem, o meu discurso, o meu trabalho impactou na vida daquela pessoa de alguma forma. Isso para mim é um prêmio que não tem preço, sabe, assim, não tem como mensurar a importância disso. Então eu penso que nesse sentido, assim, você impõe respeito, né? Eu me preparo, eu estudo, eu pesquiso, eu faço uma série de coisas para que não haja uma brecha conceitual nas coisas que eu estou produzindo, muito embora eu viva aberta às críticas, porque eu acho que as críticas bem feitas, elas engrandecem a gente, elas aprimoram, né, dão para a gente a oportunidade de a gente melhorar aquilo que a gente está fazendo, mas eu me esforço ao máximo, assim, tudo que eu vou fazer eu me dou de corpo e alma, e aí você tem autoridade para dizer, né? Você tem que ter a sua autoestima trabalhando madura o bastante para você reconhecer quando uma pessoa está tentando te desestruturar porque ela está a serviço de uma hegemonia que te rejeita, ou quando a pessoa ou também quando a pessoa está tentando te desestruturar porque tem uma questão interna dela, enfim, né? Uma série de coisas aí. Mas a gente impõe respeito e a gente busca a gente não busca valorização externa. Se ela acontece, legal. Se ela não acontece, o importante é que eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Perfeito, eu acho que é exatamente isso, né? Essa questão da autoconfiança, da gente sempre buscar essa autoconfiança na gente. A gente sabe que não é fácil, que acaba que o que vem de externo interfere de alguma forma, né? Quer queira, quer não. E você foi inteligentíssima no que você passou aqui para todos nós. E a gente falou sobre identidade, autoconfiança, e tem uma pessoa aqui com a gente que ele busca, né? Ele traz essa valorização profissional não só para ele e para o sócio dele, mas para outros profissionais, né? Eu lembro que quando eu perguntei, né, um pouco para conhecer ele, o Estúdio Arandela, que é o que ele faz parte, ele tinha me falado que ele traz pessoas, colaboradores, de fora dos padrões. Eu falei, cara, vem para esse projeto, porque é isso mesmo que a gente quer falar, né? E eu queria que você falasse isso, o que é que acrescenta na sua vida, né? Não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal também. Cara, isso é muito evidente hoje no meu trabalho, porque assim, eu tive uma experiência que me marcou bastante no período em que eu estava fazendo a especialização, que foi o seguinte: eu tive pela primeira vez na especialização, fiz 2 anos de especialização, 5 anos de arquitetura, pela primeira vez eu tive um professor trans. Quando a gente estava discutindo acerca de questões relacionadas a projeto, esse professor ele pontuou uma série de indelicadezas que a gente, como profissional projetista, pontua em nossos projetos e completamente, assim, sem ter a noção do que a gente está fazendo. A partir do momento em que eu tive essa interação com esse professor e também vindo de toda a minha vivência de construção de homem negro periférico de Salvador, eu comecei a perceber que, bom, existem espaços que eles são hostis às pessoas. E aí, o que eu, enquanto arquiteto, enquanto responsável por projetar espaços, posso fazer para mitigar essas questões? A partir disso, e também de uma vivência do meu sócio, a gente começou a fazer uma reflexão acerca dos projetos que a gente fazia, das pessoas que participavam dos projetos com a gente, e com isso a gente começou a procurar pessoas. Então, assim, hoje, no meu escritório, a gente tem a colaboração de pessoas de todos os gêneros que a gente encontrou disponíveis para estar trabalhando conosco.
a gente encontrou pessoas de várias faixas de, digamos assim, de classes sociais diferentes. A gente trabalha com pessoas... Eu sou uma pessoa da periferia, meu sócio é uma pessoa da periferia. A gente já teve pessoas que trabalharam com a gente em projetos, pessoas que moravam no Itaigara, que é um bairro aqui de Salvador, bastante valorizado economicamente. Então, a gente tenta trazer o máximo de vozes para os projetos que a gente está fazendo. Porque eu acho que é assim que a gente consegue afetar, de alguma forma, o ambiente construído, já que esse ambiente é o que a gente vai compartilhar. Sim, eu acho que isso agrega para todos, né? Você cresce de alguma forma, você faz com que as pessoas cresçam e que isso vai reverberando para que eles também tenham essa mesma atitude que você teve, né? De passando mesmo, né? Pô, ele acreditou em mim, eu também posso ter outra pessoa que dá para acreditar. E também quem está aqui comigo, né? Estou passando, vindo de cá para cá. Josi, que eu me encantei com ela no Instagram, né? Eu procurando, pesquisando, para ver quem realmente eu ia chamar para o projeto, porque eu sempre faço essa seletiva, né? De quem realmente eu vou chamar para o projeto para agregar. Sempre, todo mundo tem algo para agregar, mas tem pessoas específicas que eu falo, não, é essa pessoa. E Josi me encantou pela forma como ela conduz as redes sociais dela, como o projeto Roda Comigo que ela tem também, que é incrível. E aí eu queria saber de onde vem tanta força dessa energia, desse sorriso. Ela chegou aqui, a gente não se conhecia pelo Instagram, né? Foi. Ela chegou Foi, aqui, sim. a gente já, uau, foi aquela gritaria toda. E eu queria saber de onde vem isso, né, Josi? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar aqui, né? E também pedir licença a nossos ancestrais, porque se nós estamos aqui, muito, e principalmente por eles. Na verdade, eu sou uma mulher negra, eu gosto de fazer sempre essa autodescrição, porque é algo que a gente tem que conseguir colocar no nosso dia a dia, e para que as pessoas com deficiência visual, ela consiga nos identificar. Então, eu sou uma mulher negra, eu estou numa cadeira de rodas, cadeirante, tenho um cabelo, um rabo de cavalo, com cabelo cacheado, estou com um vestido de veludo, cinza, com detalhes de alguns búzios, assim, na área do tronco, né, do peito, e um colar também de buzo. Bom, eu sou Josi Brasil, e a minha energia vem justamente dessa força que nós temos, da resistência negra, da mulher negra, do reconhecimento do que nós somos e do que nós representamos para essa sociedade, né? Que somos um dos pilares, os principais pilares dessa sociedade. E essa energia vem de lá. Apesar de eu ter vivido algumas situações conflituosas e traumáticas na minha vida, como foi esse acidente que, em 2017, me deixou paraplégica, isso não veio a acarretar traumas longos na minha vida. Eu consegui girar a chave, eu consegui mostrar que a minha vida pode ser feita de uma outra forma e que todos os meus sonhos não iriam estar enterrados por conta de uma deficiência física. E foi aí que eu sempre quis ser rainha de blocos afro, e eu disse, agora mesmo é com cadeira de rodas mesmo que a gente vai se jogar. E sou a rainha cadeirante do Bloco Afro Muzenza 2019, fui e serei eternamente, porque quem é rainha nunca, né, perde a majestade. E, enfim, é isso, essa energia, essa vontade de viver, e o que eu levo nas minhas redes sociais é justamente isso, o não capacitismo, para que as pessoas com deficiência também, né, que estejam passando por uma situação muito similar que eu vivi, não se depreciem, não entrem em depressão por conta da situação, porque tudo na vida passa e a gente pode ressignificar tudo na nossa vida. Sempre, sempre. Muito, muito legal essa colocação, e que a gente, né, possa se inspirar em você, nessa sua força, nessa sua alegria que você transpassa real. Não é coisa de Instagram, porque a gente sabe que muitas vezes posta lá no Instagram, né, e na vida real é outra coisa. É outra coisa. Espero que para você também eu tinha sido a mesma coisa. A energia é a mesma. A mesma, né? Porque é importante a gente falar sobre isso. Sim, sim. E além daqui do nosso estúdio, né? Gente, eu estou muito chique com o estúdio, meu Deus, o The Inside está muito chique. A gente também foi para a rua conferir um pouco, né, sobre essa questão da acessibilidade. Vocês vão conferir aí com a gente.
a live de campo hoje está um pouco diferente. A gente não vai receber um profissional da área para falar sobre, mas a gente vai receber o cliente, que assim como o profissional entende sobre o seu projeto. E é um projeto super bacana, que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer. E minha convidada, vocês vão ver comigo. Já estou aqui com ela, a proprietária dessa casa que a gente vai conhecer hoje. Um pouquinho, né? Porque é uma casa linda e grande. E tem todo um conceito por trás disso, né? Tem toda uma história que a gente vai contando aí durante esses processos aqui das minhas redes. Josi, eu queria que você falasse um pouquinho dos processos vividos aqui, né? Da obra, de como está sendo desenvolvido. Engraçado, galera, que a obra está sendo desenvolvida também por familiares, que eu achei muito legal isso. Conta aí pra gente. Gente, muito obrigada. Rafa, é sempre um prazer te receber. Sua energia contagia. Ai, eu amo. Então, roda comigo. Vamos ver. Olha, a minha casa, ela tá ainda... Gente, estamos em obra. Sim, Obra é sim, obra. sim, então sim. tá tudo bagunçado. Mas tá bem desenvolvida, né? Mas tá Tipo... bastante desenvolvida. Dá pra entender bastante. Bom... hoje é um dia chuvoso aqui em Salvador, né? Mas essa aqui vai ser minha área gourmet. Gente, olha lazer. essa área. Uma das curiosidades desse espaço, eu vou até pegar um pouquinho de chuva para que vocês vejam, é que eu coloquei essa área de transferência e a piscina um pouco mais alto, justamente para que eu consiga, na cadeira de rodas, por ser uma pessoa com deficiência cadeirante, eu mesmo passar, entrar na piscina, nadar e voltar com total segurança, autonomia. E o que mais? Quais são os 3 pilares da acessibilidade? Conforto. Então, conforto, segurança e autonomia. Isso aqui eu quis em todos os espaços da minha casa, certo? O banheiro é acessível. Para ter um banheiro acessível tem que ter pelo menos 1,5 metro. Então, de largura é 1,5 metro. Ou de largura é 1,5 metro, né? Eu acho que comprimento, Comprimento, no caso, isso. aí já são mais de 2,5 metros. Então, é acessível. Aqui também, indo para a área interna, aqui vai ser a lavanderia, né? A lavanderia também é acessível, eu fiz bastante grande, ampla, para que eu consiga entrar embaixo do tanquinho, para que eu consiga mesmo lavar minhas roupas, lavar do meu filho, espero filhos no futuro. Então eu tô fazendo uma estrutura totalmente acessível. Aqui tem um elevador que me leva pro térreo. Nós estamos no 2º andar. A piscina teve que ter um reforço estrutural muito grande. Eu tive que chamar estruturalista, porque nós estamos no 2º andar. Então tem que ter mesmo esse reforço. Aqui aqui é uma área gourmet churrasqueira. Então aqui churrasqueira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Certo. Aqui vai ter a churrasqueira aqui dentro, certo? E essa área aqui eu fiz um pergoladinho para colocar um bebedouro, vai ser coberto com vidro aqui, viu, Rafa? Vai ter um vidro. Pra ter essa proteção, né, da chuva. Gente, essa madeira, conta a história dessa madeira. A história dessa madeira é que essa casa é uma casa velha, uma casa antiga. E quando nós removemos o telhado, aqueles telhados pesadões, sabe, Rafa, de uma época, a gente achou essas maçarandubas aí, que nem existe mais. E nós quisemos reaproveitar ela toda. Então meu primo, olha Babão, isso. Marcearia do Babão, fez tudo isso. Ele foi, pegou, dividiu e fez toda a distribuição nos espaços que eu quis. Então a casa ficou madeira, vidro, branco, muito branco, vai ter muito branco. Eu amo. Amadeirado. Vai ficar algo bem clean, né? Clean. E chique. É, sim. Vamos conhecer mais E aqui. aqui vai ser a cozinha também, vai ser uma bancada em L. Aqui vai ficar a geladeira, né? E aqui é uma bancada em L, tudo acessível. Que eu possa entrar embaixo da pia, né? Da cuba, de lavar os pratos, da cuba de cozinha, para que eu possa entrar e eu mesma tenha total autonomia. Sim. Continuando, aqui foi uma ideia que teve um pouco de erro no início da obra, porque iria parar ali. Mas como eu quis enterrar uma parte da piscina, eu quis enterrar uma parte da piscina para ficar na altura da minha cadeira, eu tive que subir um pouco mais essa laje. E levantando essa laje, ficou essa diferença. Então eu decidi tirar essa escada daqui, fechar, isso aqui vai virar sala, né? Não vai ter uma laje, e a porta de entrada vai ser por aqui. Ela vai fazer uma escada externa, né? Escada externa, metálica, rápida, prática, e eu vou entrar, quer dizer, quem anda, né? Vai entrar por aqui e eu vou ter meu elevador. Que a gente acabou de... Que vocês acabaram de ver.
Prosseguindo, aqui vai ser meu quarto. Essas arcos, sacada aqui grande, é porque é uma porta de correr. Então meu irmão ainda vai colocar aqui, ó. Aqui tudo isso aqui é porta de correr, mas vai ter as placas de cartonados. Que a gente vai ver ali pra cá pra poder ficar de frente, como essa aqui, ó. São placas de cartonado com trilho. Mostra o trilho ali, Rafinha, pra mim. E aí vai passar a porta por dentro. Depois do revestimento, depois da pintura, vai ficar bem bacana. Então toda casa tem portas de correr. É muito mais prático para uma pessoa com deficiência. Porque, olha, se fosse uma porta batente, se chama batente, né? Sim, sim. Aquelas normais, abriria, aí eu tinha que vir para trás para poder entrar. Já aqui não, eu chego aqui, faço Puxou, isso, já foi. entro. Já foi. Entendeu? É muito prático. Eu amo porta de correr para pessoa com deficiência. Aqui é o meu banheiro, é um banheiro com 2 cubas. Ali pretendo futuramente, quando a grana melhorar, colocar uma banheira bem linda, bem A gente bafo. vai mostrar isso também. E Gente, ela tem bom gosto. Olha esse revestimento. Olha esse revestimento que vai ficar nessa parede aqui, né? Da banheira. Inclusive, o irmão dela não é formado na área de arquitetura nem de engenharia, né, Josi? Que a gente estava começando aqui. Só tem 2. Mas ele arrasa muito, gente. Precisa ver os detalhes aqui na obra. Eu fiquei chocado. E em breve ele vai estar no The Insight, né? Aqui é meu quarto, como eu disse. Né, vai ter a vai ficar cama. aqui. Ali vai ter a TV, janela. Eu fiz as janelas um pouco mais baixa, né? Para que eu possa ter também uma certa visibilidade. Então Sim, eu sim, consegui sim, sim. deixá-las um pouquinho mais baixas. E dá a questão da claridade, né? claridade. Tem essa questão também. E aqui é o quarto do meu filho, também, aquele mesma história de porta de correr, todos os quartos, todos os cômodos. Aqui vai ficar a TV e o guarda-roupa, aqui as camas, né? E aqui o banheiro sempre do meu filho. Eu escolhi o mesmo revestimento para todo o banheiro. A diferença é a pedra que a do meu filho é branca e a minha é um branco gelo, não sei explicar. Eu vou pegar uma para vocês verem. A luz. Olha que linda, fica gente, a algo pedra. E para criança, ele é um bebê ainda, né? Sim. Eu quis deixar algo bem clean mesmo, porque já fica para adolescência e para fase adulta. Aí, Josi, a galera deve estar se perguntando, sim, mas ela não vai ter um quarto de hóspede, um quarto onde pode receber os familiares? Conta aí pra gente. O futuro irá permitir, agora eu vou explicar para vocês. Eu subi aqui, eu já fiz uma estrutura na casa para uma laje, né? Já fiz a laje já tá toda composta, bem. Aqui vai subir uma escada que vai dar pro primeiro andar. Aí o primeiro andar serão só quartos. E esse andar aqui vai ser sala de jantar, sala de estar, um quarto para hóspede. E lá em cima meu quarto para os meus filhos e meu estúdio de gravação e tudo mais. Pois é, e também aqui nessa edificação da Josi, uma coisa bem bacana que a gente não vai conseguir mostrar aqui pelo tempo, mas em breve vou postar, ela já me fez o convite, eu já super topei de filmar esse prédio, que ela vai fazer 2 apartamentos, né? Não, são 4 quartos 100% acessíveis, para pessoa com deficiência ou não. Ou seja, quem quiser, né, vir passar o carnaval, quem quiser passar o verão em Salvador, tem a próxima Farol da Barra, a gente tá aqui pertinho do Farol da Barra. Tem agora apartamentos acessíveis. Se vai bombar, meu povo, né? Sim, eu acho que eu sofri muito. Eu vou até pra aqui pra ficar uma luz melhor pra você. Sim. Eu acho que eu sofri muito depois que eu fiquei cadeirante, isso tem 4 anos, procurando lugares acessíveis. E quando eu chegava no lugar, eu não me sentia bem, não tinha uma cadeira pra eu tomar um banho, e tinha sempre que ser uma coisa improvisada ou que alguém pudesse me ajudar. Então eu sinto essa necessidade. E que as pessoas com deficiência, porque a grana nossa é a mesma grana de qualquer outra pessoa, tenha essa possibilidade. Então serão 4 quartos grandes, que eu acho que tranquilamente que podem estar 3 pessoas com deficiência em cada um. 3 pessoas de cadeira de rodas, eu tô falando. Se for pessoas andantes, até mais. E há a possibilidade de pessoas com deficiência ou sem deficiência se hospedar, gente, porque é um desenho universal. Só isso. E é muito... É precário, eu diria, né? Você que deve ter mais conhecimento do que eu sobre isso. E é muito interessante isso que você está fazendo. Que fique bem claro que aqui foi feito por você, obviamente, né? Pela você que é cliente. Mas também teve profissionais envolvidos. Conta aí um pouquinho. Com certeza.
sem o apoio do meu amigo Tiago Carvalho, que no Instagram é Tiago Janela, eu largo logo o Instagram dele. Por favor. Tiago Janela, eu não teria chegado, né, a esse projeto. Ele que iniciou, ele que deu as ideias, ele que desenvolveu, né? E agora, no finalzinho, eu convidei, né, a uma grande arquiteta também, Marília Cavalcante, que é doutora em acessibilidade, para também me dar uma mãozinha. E, além deles dois, teve a Cássio, que é um amigo de Tiago, que também deu entre um e outro, deu uma forcinha. Um apoio. Mas, aqui, assim, né? O projeto inicial mesmo é de Tiago Carvalho, e eu sou muito grata a ele, porque eu estou muito feliz. Alguns ajustes meus, para o meu estilo de vida, mas 70% é de Tiago. Pra você, né? Por ter entrado na sua casa. Diga. Pode ir lá e dar uma visuda, mostra pra galera. Vou mostrar. O que tem lá, a vista, e vocês estão convidados, não só você. Pronto, vai ter mais conteúdos aqui nas minhas redes, viu? Só acompanhar aqui um pouco da casa de Josi e todo esse projeto lindo que ela tem. Abraço, até mais. A gente foi na casa de Josi, que está em construção e reforma, né? Todo esse processo de acessibilidade. Inclusive, quem é arquiteta é Marília. Sim, Marília Cavalcante. Mas o projeto inicial é de Tiago. É do meu amigo Tiago, que a gente chama Tiago Janela, né? Tiago Janela, no Instagram. É um artista que... Eu considero um artista porque todo arquiteto, para mim, é artista. Pois é. E também Marília foi professora de Arley, né? Exatamente. Ela era da minha faculdade, mas eu não tive a oportunidade de fazer matéria com ela. Queria muito, inclusive já conversei com ela sobre isso. E eu queria saber, né? Você tem um projeto Roda Comigo. Eu queria saber essa questão, a gente viu no seu projeto, da questão da acessibilidade nos espaços, né? Como é que você enxerga isso? Não só na sua casa, que está sendo feita por você, né? Com profissionais realmente que entendam sobre esse assunto, mas em relação ao urbanismo, em relação a tudo por onde você anda e o que você traz nesse projeto também do Roda Comigo. Isso. Rafa, na verdade, eu costumo dizer que eu sou muito mais pessoa com deficiência no Brasil, na Bahia, do que talvez onde eu morei por 14 anos, que foi na Itália. Porque a acessibilidade lá realmente é algo que tem que existir. Apesar de que existem ainda muitos monumentos e muitos edifícios, né, algumas edificações históricas que tem que ter um processo para poder tornar-se acessível, mas eu me torno uma pessoa com deficiência em maior grau, né, aqui no Brasil, infelizmente. Mas, assim, para um pouco diminuir um pouco esse conflito, o que foi que eu fiz? Eu quis, juntamente com a minha família, nós investimos em uma casa antiga, no bairro da Barra, né, aqui em Salvador, próximo ao Farol. E, nessa casa, eu construí a minha na laje, no segundo pavimento, né, no segundo andar. E a minha casa é totalmente acessível. Eu não quero que ninguém nem mais pegue um copo para mim em uma posição que não esteja, porque eu vou me tornar ainda mais, porque hoje eu vivo num apartamento aqui na Paralela, é um apartamento, e eu agora estou indo para essa casa para ser uma pessoa 100% acessível, ter 100% de acessibilidade. E o projeto Roda Comigo é justamente dizer para a galera que, independente da localização, existem possibilidades econômicas para transformar espaços em acessíveis sem gastar muito, porque as pessoas se assustam com orçamento de acessibilidade, né? E não é. E eu comprei uma piscininha num preço super acessível, de fibra, e transformei essa piscina em acessível, porque eu quero entrar nessa piscina, eu quero sair nessa piscina sem precisar de elevador para a piscina, sem precisar de nada disso. Então, foi muito fácil, foi colocar somente um banco de transferência na minha altura e passar. Eu passo, eu entro, eu volto com meu filho, que tem 2 aninhos. Então, tudo isso está dentro desse projeto que você acabou de mostrar e que, futuramente, quando eu estiver morando, eu convido novamente a você para ver como ficou esse projeto. Vai ser um prazer voltar lá, né? E eu acho que vai ser importante também, porque eu, por exemplo, não sei se o Arley ou se a própria Joyce, né? A gente não costuma ver esses vídeos, né? De casas acessíveis. É muito raro de ver. É por isso que o projeto Roda Comigo está aí, justamente para eu mostrar o que é que eu faço de econômico, para que a galera consiga ver que é possível transformar um espaço inacessível com muito pouco, ou com
ou gastando o essencial para poder tornar aquele espaço muito mais, para usufruir muito mais aquele espaço, né? Porque a pessoa com deficiência, gente, outro dia, desculpa, Rafa, eu vou entrar nessa vertente que eu coloquei até no meu, você comentou, né? De um vídeo que dizia, de uma campanha publicitária da Trans Salvador, do outdoor aqui, e que dizia, sua família precisa de você, reduza a velocidade. E ali estava praticamente, metade era um motoqueiro e a outra metade era uma pessoa com deficiência cadeirante. Então, assim, pense comigo, uma pessoa que sai do hospital com uma lesão medular, se encontra na cadeira de rodas, está super triste, está para baixo, está cabisbaixo, a família não sabe o que fazer, porque, a primeiro impacto, o povo não sabe como, porque, infelizmente, não existe essa inclusão e a gente não costuma saber lidar com a deficiência, e é normal do ser humano, porque, infelizmente, até a escola, eles querem fazer escola inclusiva, jogando todo mundo em um espaço só. Mas, voltando à situação do outdoor, você passa numa situação super complicada, e você passa e diz assim, meu Deus, então minha família não vai mais poder contar comigo, porque eu sou uma pessoa com deficiência cadeirante. É um impacto muito grande, a população, a comunidade cadeirante está querendo que eu entre com uma ação contra esse outdoor e que a Trans Salvador e a Prefeitura de Salvador chegue e coloque lá, mil desculpas à comunidade cadeirante, porque tem que ser feitas essas reparações, né? Nós temos que encontrar um reparo de cima para baixo também, né? Além de nós termos essa consciência. Então, é isso, Rafa. Sem palavras. Não, eu acho que aqui é um espaço para justamente isso, você falar, desabafar, porque isso vai, né, para as outras pessoas e que às vezes não tem esse conhecimento, às vezes viu o outdoor e achou normal, né? E você falando isso, acaba que as pessoas começam a olhar com outros olhares, né? Muitas pessoas falaram assim, Josi, se você não tivesse levantado essa orelha, assim, eu vi, você falou, eu vi e achei estranho, você comentou. E, no meu caso, assim, nós que vivemos a deficiência, a gente vê aquilo capacitismo ao extremo, Tem que mudar essa versão. E ainda, eu queria acrescentar um comentário que é o seguinte, a nossa cidade, ela não é desenhada para a circulação das pessoas que possuem algum tipo de... Eu não digo nem pessoas que tenham... as pessoas que têm limitação de locomoção, elas têm dificuldade em andar em Salvador. Isso não é só um cenário de Salvador, não. Talvez a Joyce consiga até comentar um pouco mais do cenário de São Paulo, mas Salvador é uma cidade que peca muito nisso. Peca muito. Então, assim, a gente não vê as pessoas na rua andando de cadeira de rodas. Mas não vê porque a acessibilidade não existe. Não é porque elas não existem. Eu saio porque eu sou ousada. E esse lugar também é meu. Por isso que eu saio. E tem que ser ocupado. Representatividade, gente. É isso aqui, ó. Representatividade. E voltando, né? A gente está falando sobre representatividade, valorização profissional. Eu queria saber do Arley como é que ele faz. Você contou um pouquinho, né, dessa questão de trazer profissionais que dizem, né, que é fora dos padrões. Eu não acredito nisso. Acho que todos nós somos diferentes e acaba que nos enriquece nessas diferenças. E eu queria saber como é que você faz essa seleção, né, de escolha desses profissionais. Então, cara, como é que a gente faz? Hoje, inclusive, a gente está com um processo de contratação aberto. Iremos contratar estagiários, um técnico e possivelmente também uma secretária ou um secretário. E aí, como é que a gente faz? A gente passa por uma avaliação muito do que a gente precisa para os nossos projetos, certo? Então, a gente entende a arquitetura em vários níveis. A arquitetura ela não é somente, por exemplo, projetar casas. A arquitetura e urbanismo também são projetar espaços para confluência de pessoas. Esse espaço pode ser uma casa, esse espaço pode ser uma loja, esse espaço pode ser um shopping. E também projetar o que a gente chama de complementares. E aí entra toda a parte de infra, questão de instalações elétricas, questão de segurança contra descargas atmosféricas, segurança contra incêndio e pânico, permitir que a gente tenha rotas de fuga que sejam acessíveis, que isso é fundamental, né, porque as pessoas precisam se salvar. Então, para isso, a gente precisa de uma pluralidade de visões. Nesse sentido, a gente tenta sempre avaliar o perfil da pessoa. Então, a gente precisa de uma pessoa que seja tecnicamente competente, mas o que não é necessariamente o divisor de águas, porque a gente entende que técnica se aprende. Então, a gente consegue estar sempre passando ali
uma instrução, a gente consegue estar orientando, os projetos eles saem com avaliação, tanto minha quanto a do meu sócio, que somos os 2 diretores do escritório. Então, a gente tenta sempre trazer essas pessoas para perto, avaliamos a questão técnica através de um teste que a gente faz, só para saber a proficiência nos softwares que a gente utiliza, e a partir disso, se a gente detectar ali alguma necessidade a partir da questão do software, a gente treina a pessoa, porque isso não é limitação. A gente traz também a questão da personalidade, a gente tenta trabalhar sempre com pessoas com astral para cima, porque, cara, cansa, viu? Esse negócio de ser arquiteto, gente, não faz não. Não faz não. Mentira, vai sim. Então a gente tenta sempre trazer essa pluralidade, a gente tenta sempre... pessoas que, fundamental, pessoas que consigam trabalhar em equipe. E que consigam, exatamente, e que comprem a ideia também. Porque, assim, a gente precisa de uma equipe que consiga solucionar as coisas junto com a gente. Certo? A gente dá todo o suporte, a gente está sempre perto, inclusive, de todas as decisões, mas a gente precisa também conseguir... porque a vida, quando você tem, por exemplo, um escritório, você passa a não somente lidar com projetos, você tem que lidar com o cliente diretamente. Normalmente é você que vai lidar com o cliente. Então, por exemplo, se você vai fazer um projeto, principalmente com disciplinas de infraestrutura, você precisa estar em contato diretamente com a pessoa que é, por exemplo, o engenheiro responsável daquela edificação. Você precisa estar em contato, por exemplo, com o corpo de bombeiro para conseguir a liberação dos autos de vistoria, para conseguir a visita da AVCB, que é o auto de vistoria do corpo de bombeiro. Então, tudo isso você precisa estar fazendo esse contato. Então, muitas vezes, você parar para fazer esse contato, você perde tempo de projeto. Então, eu preciso ter a confiança de que a pessoa consegue, naquela situação ali, se virar e dar uma resolução que vai passar por mim somente por uma questão de aprovação. Então, eu acho que esse é o perfil que a gente busca, mas sempre tendo a visão de que pluralidade é valor. E, a partir disso, conseguir fazer com que o nosso escritório se torne cada vez mais plural. Perfeito. E como é que você vê, né, essa questão do estúdio Arandela e da nossa profissão de arquitetura lá daqui a algum tempo, assim, na sua cabeça? Porque a gente já até falou aqui, né, sobre olhares, horizontes, o que é que a gente quer lá na frente alcançar, e todo mundo almeja isso. Então, o que é que você pensa ou sonha sobre essa questão do estúdio Arandela, mas também da nossa profissão arquitetura? Cara, minha profissão como arquiteto, ela passou por muitas transformações. Assim, minha atuação, na verdade, como arquiteto, passou por muitas transformações. Eu formei num momento, na verdade, eu entrei na faculdade num momento em que a arquitetura era a profissão do futuro. No meio do caminho, a arquitetura deixou de ser a profissão do futuro. E aí, eu comecei a me inteirar um pouco mais sobre o que estava acontecendo na profissão, na construção civil, para entender como é que eu ia me encaixar nesse novo paradigma. E aí eu comecei a maluquice de abrir um escritório. Sozinho. Sozinho não, na verdade, no primeiro momento foram eu e mais 2 pessoas, éramos 3. Essas 2 pessoas saíram, eu convoquei mais 2 pessoas para não deixar o sonho morrer. E aí hoje somos 2 somente, uma dessas pessoas saiu. E é um processo que ele é muito complexo. Ele é um processo difícil, doloroso, mas que ali, se você conseguir manejar direitinho a situação, você acaba conseguindo caminhar. O que eu acho hoje para o futuro do Estúdio Arandela, eu quero tornar o meu escritório algo que me dê liberdade de projetar. Esse sempre foi meu sonho desde o começo. O caminho, ele até muda no decorrer da caminhada. Você vai sentindo o território para você ir direcionando seus passos, né? Mas o que eu sempre sonhei com o meu escritório é ter liberdade de projetar. Eu penso que esse é talvez o nível mais alto que a nossa profissão consiga proporcionar a todos aqueles que acreditam nela de verdade. Porque muitas vezes a gente fica amarrado nas situações. Muitas vezes a gente não consegue propor por exemplo mesmo, um projeto, a gente não consegue propor 100% da acessibilidade, porque o contratante, ele vai dizer, mas isso vai onerar meu projeto. Mas eu não tenho esse dinheiro para fazer isso. E normalmente isso não é 100% verdade. Você tem meios de conseguir isso. Você tem financiamento, por exemplo, para projetos de acessibilidade. Você tem linhas exclusivas para projetos de acessibilidade. É demorado, mas consegue. Então, assim,
Eu acho que você ter liberdade projetual de conseguir fazer algo que seja completo na sua visão, que tenha ali traços da sua identidade como arquiteto, né? Eu também tenho esse vício de acreditar que a arquitetura, de uma forma ou de outra, é um tipo de arte, e toda arte ela leva um pouco da identidade de quem está fazendo. Perfeito. Então, é esse o nível, é esse o sonho que eu tenho para a Andela. Os caminhos eles vão me levar aí, eu vou virando ali uma esquerda, virando ali uma direita, mas o ponto final eu acho que é a liberdade. E um sonhozinho bem peculiar que eu tenho é o de conseguir desenvolver um projeto que ele consiga transformar a realidade. Eu digo porque, assim, como eu sou uma pessoa de periferia, nasci na periferia aqui de Salvador, eu hoje estou numa posição onde eu não vejo meus amigos próximos. As pessoas que cresceram comigo não estão perto de mim. Então, assim, e eu sinto que muito disso tem a ver com a situação a qual a gente foi submetido muito novo. Então, eu penso que, como eu acredito de fato no poder de transformação da arquitetura e do urbanismo, principalmente, a gente tem exemplos famosíssimos, como o exemplo de Medellín, a gente tem exemplos que são aqui na América Latina muito próximos. Talvez a Joyce consiga até falar um pouco sobre esses exemplos. São exemplos de transformação, cara. Então, assim, são grupos grandes de pessoas tecnicamente habilitadas e com interesse de transformar uma situação que muita gente acredita que é perdida. Porque se não for a gente que vai acreditar, quem é que vai? Exatamente. É exatamente isso. Olá, gente, tudo jóia? Meu nome é Anne Ranielli. Eu sou uma das 5 arquitetas trans reconhecidas pela revista Casa de Jardim em janeiro, no mês da diversidade, né? E eu fui convidada hoje para falar um pouquinho sobre a representatividade na arquitetura. Eu vou começar falando sobre uma frase que sempre me guiou e é muito importante para mim, que diz que toda vez que uma pessoa trans vem e conta sua história, isso aumenta, né, o social para entender e respeitar mais as diferenças. E isso é importante na representatividade, porque a gente tem que imaginar e saber que o talento e assim, a responsabilidade social de qualquer profissão advém de cor, etnia ou gênero. Então, toda vez que a gente vem aqui e conta a nossa história, conta que a gente conseguiu vencer essas barreiras, a gente ajuda outras pessoas, né, a acreditar que elas também podem conseguir, independente de qualquer coisa que as pessoas preguem. É isso a minha mensagem de hoje. Muito obrigada. E é sobre acreditar, né, que a gente também confia em quem a gente quer como referência. Né? A gente falou com o Josi aí, Josi falou sobre, tá vendo? Josi falou sobre essa questão, né, que ela tem um projeto Roda Comigo, que ela vai falar também um pouquinho sobre isso, e a importância do influenciar, da representatividade. E eu queria saber de Joyce, né, ela que tem um poder de fala muito grande nas redes sociais dela, né? Eu queria saber, Joyce, de você, né, como inspiração, acredito eu, né? Você falou aí que muitas pessoas te perguntam como conduzir, como fazer. Eu queria saber como é que você vê esse processo, né? Tipo, do influenciar, do representar uma legião de pessoas que acreditam no que você fala, acreditam na sua narrativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que a gente sabe que está crescendo muito essa coisa do digital influencer, né? Do influenciador. E a gente tem que saber mesmo quem a gente quer seguir, né? E entender também qual é o nosso segmento. Não é só seguir, mas entender qual é o processo que a gente vai decorrer com aquilo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu não gosto não gosto muito do termo influenciador digital, sabe? Eu sou um pouco contrária a esse. Isso está virando cada vez mais uma coisa consolidada e tal, como uma profissão, não sei o quê. Mas acho que quando você para para pensar um pouco o que significa influenciar, né? Aí você tem uma ideia do tamanho do BO que é isso, né? Porque, na verdade, eu acho que eu sou assumidamente freiriana, eu falo de Paulo Freire em tudo que eu vou fazer, porque o Paulo Freire e outros pensadores da geração dele, como Milton Santos, como Virginia Bicudo, como Lélia Gonzalez, foram pessoas que, para mim, tinham uma questão em comum, que era de trabalhar pela conscientização, né? E a conscientização pode levar a gente a um estado de emancipação social,
né? Eu vi agora o colega falando da arquitetura influenciar uma mudança, trazer uma mudança e tal. Eu acho que quem promove mudança são as pessoas. E aí tudo que é executado por pessoas vai mudar a partir do olhar, da visão das pessoas. Então, se a gente não tem acessibilidade na sociedade, ainda que eu seja uma influenciadora digital e fale sobre essas questões, ninguém está muito interessado em ouvir, né? Porque existe uma cultura que está trabalhando, tem o senso comum da sociedade que acha que isso não é uma questão importante, né? Eu percebo muito pelas coisas que eu abordo, eu tenho múltiplos interesses, eu busco ter essa profusão de assuntos a serem trabalhados e tudo mais, porque faz parte da nossa personalidade social, tá muito focar em coisas e achar que está desconectado, quando na verdade não está desconectado. Se você tem uma cidade que não tem acessibilidade para pessoas cadeirantes, então essa cidade não tem acessibilidade para ninguém. Ninguém pode transitar por essa cidade de maneira segura, né? É que quando você não está na posição de cadeirante, você deixa de perceber certos problemas, mas o fato de você não perceber o problema não quer dizer que o problema não está ali, que não está te atrapalhando, né? Então, eu penso que a gente tem que trabalhar, o arquiteto urbanista tem a função social de também propor discussões, né? Às vezes eu me deparo com pessoas que acham que escrever, que pensar, que refletir sobre o mundo que a gente vive, sobre todos os assuntos que incidem no mundo que a gente vive, não é um exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, mas eu aprendi diferente na faculdade, né? Os meus professores me trouxeram uma formação que dizia claramente que se você quer ser um bom profissional, você tem que ser um bom cidadão, você tem que ser uma pessoa multifacetada, você tem que estar conectado com tudo, absorvendo tudo, porque isso tudo vai influenciar no seu trabalho, né? Então, eu penso que o arquiteto urbanista tem que estar envolvido com as discussões, tem que estar envolvido com o fazer político também, porque a arquitetura também é uma via de posicionamento político, né? A gente tem aí na nossa história do Brasil os arquitetos mais famosos, né, os mais conhecidos, Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Lelé, né, Artigas e tal, foram pessoas que tinham um posicionamento político muito claro, inclusive foram perseguidos por conta disso, né? Eram arquitetos e também eram intelectuais que trabalhavam com a questão do pensamento. Então, nós também temos que seguir esse rumo, porque a profissão de arquitetura e urbanismo, ela diluiu muito disso. Acho que as pessoas muitas vezes estão entrando nas universidades com sonhos, né, sei lá, de se tornar o próximo Calatrava, se tornar a próxima Zaha Hadid, mas não com o pé na realidade, que diz que a gente vai conseguir projetar, conseguir pensar em cidades, conseguir exercer a nossa profissão a partir do momento que a sociedade também nos der condições a isso. Você pode projetar um prédio mais legal que tiver. Eu trabalhei muito com fiscalização, com questões de legislação, né? A gente está em São Paulo agora se preparando para discutir o plano diretor, por exemplo. E eu não vejo arquitetos que não estão no escopo do planejamento urbano, das políticas urbanas. Eu não vejo os arquitetos que estão na parte de projeto apenas pensando na luta que a gente precisa ter agora, nesse momento, com a revisão do plano diretor. A gente precisa lutar contra a especulação imobiliária, por exemplo, porque a especulação imobiliária ela atinge as cidades, mas ela também atinge o fazer arquitetônico daqueles que trabalham exclusivamente com edificações. Porque uma vez que você tem um mercado imobiliário tão tacanha, com uma mentalidade tão pequena, você vai projetar sempre as mesmas coisinhas, os quadradinhos, os carimbinhos da vida, né? Aqui em São Paulo tem a Tenda, tem a MRV, né, que são aquelas coisas horrorosas, ou então os novos ricos, né, que pedem aqueles projetos super cafonas, né, e a gente vai perdendo a oportunidade de lidar com a arquitetura como arte a serviço da prática lógica, né? Então, tudo isso está no campo da disputa política. Então, se a gente não entrar no campo da disputa política, propriamente dita, a gente não consegue nem, ao menos, colocar a arquitetura como uma
um dos elementos primordiais da nossa cultura brasileira, né? A gente vai ficar ali sempre andando em círculos e tudo mais. Então, acho que a representatividade ela é um elemento político importante que o arquiteto urbanista vai precisar achar aí os caminhos para, além de você contratar pessoas que estão excluídas do mercado, também tem que se certificar de que essas pessoas que estão excluídas do mercado estão entendendo as dinâmicas atuantes no mercado que colocam elas numa condição de exclusão, né? Eu acho que tem uma série de coisas aí que a gente pode pensar, mas eu acho que, a princípio, a representatividade ela precisa sofrer uma adaptação para cada nicho profissional. E no nicho arquitetônico, eu acho que fazer esse resgate da possibilidade política, da contribuição política do arquiteto, de pensar a política, eu acho que também é uma coisa legal aí para se explorar nos próximos anos. Perfeito. Eu acho que essa questão da representatividade, como você falou, né, em diversos nichos, tem que sim também, na verdade tem que sim não. O principal elemento são as pessoas, né, que é o que você citou muito, que não é só a questão estética, que a gente vê muito isso da arquitetura ser muito estética, a questão da técnica, obviamente, que a gente tem que saber técnica e tem que ter estética, mas saber que a arquitetura também são pessoas. A função social, né? A Exatamente. Função social, o arquiteto tem que entender que ele trabalha para o outro, Exatamente. não para ele mesmo, né? E uma vez que você trabalha para o outro, você tem que estar conectado com tudo que está se passando ali na sociedade, e não dá para você se desconectar disso em nenhum momento, senão a sua prática não vai ser uma prática satisfatória, né? Perfeito. E falando, né, do outro, de representatividade, Josi, voltando, né, tem um projeto Roda Comigo, e eu queria que você explicasse esse projeto, como é que acontece, né, para as pessoas poderem conhecer também do seu trabalho. Conta aí para a gente um pouco. Na verdade, o projeto Roda Comigo nasceu pela minha inquietação de querer sempre estar nos lugares, estar nos ambientes. Então, eu vou no restaurante, eu vejo a questão da acessibilidade e digo, olha, esse restaurante, faço todo o trajeto, mostro todo o trajeto, né? E mostro que aquele restaurante é acessível até um certo ponto, que não é. Então, isso é um projeto inicial que eu futuramente pretendo obter até parcerias para que os restaurantes também tenham um pouco de vergonha na cara, desculpa, e tornem acessíveis, né? Porque o nosso dinheiro é o mesmo dinheiro de Rafa ou de qualquer outro convidado que esteja aqui nesse estúdio. Então, nós precisamos ser respeitados, entrar no banheiro acessível para conseguir, né, usar. E, enfim, o Roda Comigo é basicamente isso. Eu saio informando, é um projeto divertido, interativo, é um projeto social, porque também eu trago da Itália, onde eu morei por muito tempo, cadeiras de rodas de segunda mão, para doar às famílias em estado de vulnerabilidade. E aí a gente grava, roda comigo agora, já que você não tinha uma cadeira, que você estava, né, em uma cama e não estava conseguindo se locomover e tem o mesmo diagnóstico que o meu, então roda comigo. E, para concluir, também é um projeto de 3 apartamentos e 4 quartos acessíveis que eu estou fazendo também na Barra, estou construindo juntamente com alguns parceiros e minha família, e esses apartamentos serão totalmente acessíveis. Então, qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência que queira vir passar férias aqui em Salvador, próximo ao Farol da Barra, irá ter a possibilidade de acessar um espaço totalmente acessível, que você seja cadeirante, que você tenha deficiência visual, intelectual, você vai conseguir administrar a sua própria vida ali naquele espaço, porque terá toda uma acessibilidade. E esse projeto eu pretendo, até o final do ano, lançar, né, esses quartos em alguns aplicativos. Vou lá visitar, hein? E sim, com certeza. Eu também. Também, né? Eu Por também favor, vou visitar. Quando o Joyce vir aqui para Bahia também, tá, Joyce? Também, Joyce, está convidada. Vamos marcar esse rolê, por favor. Tô dentro. Gente, obrigado, tá? Obrigado, Joyce, obrigado, Arley, obrigado, Josi. Obrigada Eu a você, acho que todo mundo que está passando por aqui, né? Todo mundo que passa por o The Insight contribui de alguma forma e toca pessoas e acrescenta na vida de pessoas. E com vocês, eu acho que não vai ser diferente, né? Acredito eu. Obrigado a vocês que assistiram todos os episódios, né? Vocês vão acompanhar nas redes sociais, como eu falei no início. E eu acredito que
tudo que a gente conversou aqui, a palavra principal que eu deixo aqui é o respeito, né? Da gente respeitar as pessoas. Tem uma canção que diz cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então, eu acho que a gente tem que respeitar isso, né? Entender o outro, se ver nas pessoas também, porque quando a gente se vê nas pessoas, a gente já começa a ter um outro olhar. E eu fico aqui com esse recado. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, cara. Até mais, gente. Obrigada.